Então a gente vai ter que dormir juntos, disse ela, olhando para a única cama naquela casa perdida no meio do sertão. Ele tinha passado anos fugindo sem sair do lugar. Ela, fugindo sem parar nunca. Duas almas quebradas, uma tempestade. Uma noite que mudaria tudo, porque às vezes o amor não chega quando você procura. Chega quando finalmente você tem coragem de ficar. Se essa história tocou seu coração, me dá um like. É o seu jeito de me dizer que não estou sozinha contando histórias que importam. E agora me diz, como você acha que termina essa história? Eles ficam juntos ou o medo separa os dois? Comenta o que você acha. Quero saber o que seu coração sente. O céu sobre a fazenda pesava como uma pedra pendurada. Ivy Calloway sentiu o ar grosso contra a pele enquanto arrastava sua mala pelo caminho de terra, cada rodinha levantando poeira que grudava no suor dos seus tornozelos. As botas, compradas num brechó 3 estados atrás, já tinham feito bolhas, mas ela continuava andando porque parar significava pensar, e pensar era exatamente o que ela tinha vindo evitar. A casa apareceu no fim do caminho como uma promessa estranha. Madeira gasta pelo vento, um alpendre que estalava sob o próprio peso, janelas que refletiam o céu de chuva como olhos cansados. Não tinha nada de bonito naquele lugar. Era prático, duro, honesto na sua feiura. Ivy sentiu algo parecido com reconhecimento. Bateu na porta com os dedos, 3 batidas secas que ecoaram no silêncio. Esperou. O vento trazia o cheiro de chuva perto, de terra seca se preparando para beber. Quando a porta abriu, o homem que apareceu na entrada era todo ângulos, queixo quadrado, ombros largos, olhos da cor de pinga envelhecida. Dawson Rourke olhou para ela como quem avalia o gado, sem maldade, mas sem carinho também. Sim, a voz dele era grossa, rouca de tanto ficar calado. Ivy não tinha treinado um discurso. As palavras saíram simples, sem enfeite. Preciso de um lugar para ficar. Só uns dias. Não tenho muito dinheiro, mas posso trabalhar. Dawson não respondeu logo. Seus olhos passaram pela mala suja, pelas botas ruins, pelo cabelo de Ivy grudado na nuca pelo calor. Ela aguentou o olhar, porque tinha aprendido que baixar os olhos sempre custava mais do que valia. Isso não é hotel, disse finalmente. Eu sei. Do que você está fugindo? A pergunta foi direta como uma faca. Ivy sentiu vontade de mentir, de inventar uma história que fizesse ela parecer menos acabada, mas algo no jeito desse homem, a falta total de curiosidade maldosa, parou ela. De nada específico, de tudo em geral. Um trovão longe rolou pelo céu. Dawson olhou para cima, calculando a tempestade, e depois olhou para ela de novo. Tem trabalho, tem regras, tem silêncio. Se você aguenta isso, entra. Ele deu um passo para o lado. Ivy passou pela porta sentindo que atravessava algo mais que uma entrada. O lado de dentro da casa cheirava a café velho e madeira. As paredes estavam peladas, só com um relógio de parede que batia o tempo com batidas secas, quase acusadoras. Dawson serviu um copo de água sem perguntar se ela tinha sede. Só colocou na mesa e apontou uma cadeira. Ivy bebeu devagar, sentindo o líquido fresco descendo pela garganta seca. Posso te dar o quarto de visitas, disse Dawson, e logo parou, fechando a cara. Não, droga, não tem quarto de visitas. Ivy olhou para cima. Dawson passou a mão pelo cabelo, sem jeito pela primeira vez. Só tem o meu quarto, e só tem uma cama. O silêncio que veio depois foi pesado. Ivy deixou o copo na mesa com cuidado, como se o gesto pudesse manter tudo sob controle. O sofá? Perguntou apontando para o móvel velho na sala. É duro como pedra e pequeno. Você que sabe. Ivy olhou para o sofá, depois para Dawson e por fim para a janela onde a tempestade começava a cair em panos de chuva. Algo no peito dela apertou, não por medo, mas por cansaço. Estava tão cansada de fugir, de dormir em lugares ruins, de fingir que não precisava de nada de ninguém. Então a gente vai ter que dormir juntos, disse. E as palavras saíram mais firmes do que pareciam. Dawson olhou para ela como se ela tivesse falado outra língua. Você não sabe o que está falando. Sei exatamente o que estou falando.
Não estou pedindo romance, nem carinho, nem conversa. Só não quero ficar sozinha esta noite. Dormir comigo não é um favor simples. Por quê? Por acaso você morde? A piada saiu sem graça, mas Dawson não sorriu. O queixo dele apertou. Não tenho prática com proximidade, nem com gente que fica. Ivy cruzou os braços, se segurando. Eu estou pedindo abrigo. O resto é você que está inventando. Lá fora, um raio iluminou a sala como um flash de aviso. O trovão chegou quase junto, fazendo as janelas tremerem. Dawson cedeu. Não porque estava pronto, mas porque a chuva engrossava e porque Ivy parecia mais quebrada do que queria admitir. Levou ela para o quarto. O quarto era simples. Uma cama de casal com lençóis gastos mais limpos, uma cômoda de madeira escura, uma luminária de cabeceira. Mais nada. Ivy deixou a mala num canto e tirou as botas, sentindo o alívio na hora nos pés machucados. Dawson ficou parado na porta, duro. Eu durmo do lado esquerdo, disse. Tá bom, eu do direito. Se prepararam para dormir com um jeito sério que quase dava graça. Dawson foi ao banheiro primeiro. Ivy esperou sentada na beira da cama, ouvindo a água correr, os barulhos de outra pessoa existindo no mesmo lugar. Quando foi a vez dela, lavou o rosto com água fria e se olhou no espelho embaçado. Uma mulher de 32 anos, com olheiras fundas e um rosto que não sabia mais ser suave. Quando voltou, Dawson já estava deitado, o mais grudado possível no seu lado da cama, como se quisesse sumir na parede. Ivy escorregou para debaixo das cobertas do outro lado, deixando um espaço cuidadoso entre os corpos. A chuva batia no telhado com raiva, e cada trovão fazia a casa inteira parecer tremer. Ivy estava deitada de costas, olhando para o teto. Podia sentir o calor que vinha do corpo de Dawson, a tensão na respiração dele. Nenhum dos dois dormia. Não quero promessas, disse ela baixinho. Só quero uma noite, sem fugir. A resposta de Dawson demorou para chegar, grossa e honesta. Eu passei a vida inteira fugindo sem sair deste lugar. O silêncio que veio depois não foi bom, mas foi honesto. Ivy virou de lado, dando as costas para ele e, sem pensar, esticou a mão para segurar a beirada do cobertor, como se aquele gesto pudesse segurar ela ali. Dawson percebeu o movimento e, sem olhar, relaxou os ombros só um pouco, aceitando que ela estava ali. Quando um trovão mais forte rasgou o céu, Ivy deu um pulinho. A respiração dela falhou, e antes que pudesse se controlar, Dawson virou a cabeça e disse: Você está segura aqui. Ivy engoliu seco. A garganta ardia. Não lembro a última vez que alguém me disse isso, sem querer algo em troca. Dawson sentiu a frase como um espinho entrando, porque ele também não lembrava a última vez que alguém tinha ficado porque quis. A madrugada passou sem beijos, sem abraços, sem romance fácil. Só duas pessoas tentando dividir o mesmo lugar sem se machucar. A chuva tinha virado um sussurro quando Ivy abriu os olhos. A luz cinza do amanhecer entrava pela janela, pintando tudo de um tom prateado e triste. Dawson não estava mais na cama. Ela sentou devagar, sentindo cada músculo duro, cada parte do corpo reclamando da noite ruim. Não pela cama, mas pela tensão de ficar em alerta até dormindo. Levantou e andou descalça até a sala. Dawson estava de pé perto da janela, uma caneca de café saindo fumaça na mão, olhando para o horizonte onde o céu começava a clarear. Não virou quando ela entrou, mas a voz dele quebrou o silêncio. Tem café na cozinha. Ivy serviu em uma caneca lascada, sentindo o calor nas mãos. O café era forte, amargo, sem desculpas. Perfeito. Chegou perto da janela, ficando a uma distância segura de Dawson, e olhou a paisagem mudada pela chuva. A terra estava encharcada, brilhando, e o ar cheirava a renascimento. Aquele cheiro de barro, capim molhado e ozônio, que sempre pareceu para ela o único cheiro honesto do mundo. Vou embora assim que o caminho secar um pouco, disse Ivy, porque precisava dizer. Precisava manter o controle da sua própria fuga. Aham. Dawson não olhou para ela. Só precisava de uma pausa. Agora sim, ele olhou. Os olhos dele
eram difíceis de ler. Aqui não tem pausa, tem trabalho. Ivy aguentou o olhar dele, e algo dentro dela, algo cansado de correr, ficou firme. Então me bota para trabalhar. Dawson deixou a caneca no parapeito da janela com uma batida seca. Você sabe alguma coisa de fazenda? Não. De bicho? Não. De trabalho pesado? Aprendo rápido. Dawson estudou ela como se procurasse o defeito, o ponto onde ela ia quebrar e admitir que aquilo era um erro. Mas Ivy tinha aprendido faz tempo a não quebrar na frente de ninguém. Tá bom, disse ele finalmente. Começamos em 10 minutos. Coloca uma roupa que possa sujar. O galinheiro cheirava a palha úmida e esterco. Ivy seguia Dawson pelo caminho com lama, se concentrando para não escorregar, para manter o equilíbrio enquanto as botas ruins afundavam a cada passo. Ele andava na frente sem olhar para trás, dando como certo que ela ia seguir, e isso, por incrível que pareça, fazia ela querer seguir ele mais. As galinhas comem às 7 da manhã, disse Dawson apontando os comedouros de metal. Os ovos a gente pega antes das 9. Se esperar mais, eles quebram ou os ratos acham. Ivy balançou a cabeça, guardando tudo. A água troca 2 vezes por dia, manhã e tarde. E se ver que alguma galinha está machucada ou estranha, me avisa. Não tenta dar um jeito sozinha. Entendido. Dawson virou para ela, e o rosto dele estava sério. Regras da casa. Não mexe nas minhas coisas. Não inventa intimidade. Não promete o que não pode fazer. E se decidir ir embora, vai, sem despedida dramática. Cada palavra era uma estaca fincada no chão, marcando o lugar de cada um. Ivy aceitou sem piscar. Algo mais? Sim, aqui não se fala demais. Se não tiver nada importante para dizer, fica calada. Ivy quase sorriu. Quase. Perfeito para mim. Não vim aqui para conversar sobre a vida. Dawson fechou a cara, como se não soubesse se ela estava sendo debochada ou sincera. Decidiu não descobrir. Mostrou para ela onde estavam as ferramentas, como encher os comedouros, como se mexer entre as galinhas sem assustar. Ivy olhava com atenção, guardando cada gesto, cada instrução. Não fez pergunta besta, não pediu para repetir nada. Quando terminou a explicação, Dawson deixou ela sozinha. Ivy ficou de pé no meio do galinheiro, cercada de barulho de galinha, sentindo pela primeira vez em meses algo parecido com um objetivo. Não era muito, era dar comida para a galinha, mas era alguma coisa. Enfiou as mãos no saco de grãos e começou a espalhar, vendo como as galinhas chegavam correndo, bicando sem medo. Uma delas, uma galinha marrom com manchas brancas, ficou de longe, olhando para ela com desconfiança. Ivy jogou uns grãos mais perto. Eu também não gosto de gente, disse ela baixinho. Então estamos quites. A galinha bicou os grãos sem chegar mais perto. Ivy achou aquilo uma vitória. No terceiro dia, Ivy cortou o dedo. Foi um corte bobo num prego enferrujado que estava saindo da porta do galinheiro. O sangue saiu rápido, mais vermelho do que ela esperava, e ela xingou baixinho enquanto apertava o dedo com a outra mão. Não foi procurar o Dawson. Em vez disso, voltou para casa, achou o kit de socorro debaixo da pia, quase vazio, só com faixas velhas e um vidro de iodo, e lembrou que tinha visto uma garrafa de cachaça no armário da cozinha. Pegou, sentou no chão e jogou o álcool direto no corte. O ardor foi na hora e muito forte. Ivy apertou os dentes, respirando pelo nariz, esperando a dor aguda virar uma batida surda. Estava se enfaixando de qualquer jeito, com uma mão só, quando Dawson apareceu na porta da cozinha. Que droga você fez? Ivy olhou para cima, ainda com o dedo sangrando pela faixa mal colocada. Me cortei. Não é nada. Você usou minha cachaça para limpar? Você não tinha álcool de farmácia. Dawson atravessou a cozinha rápido, ajoelhou na frente dela e pegou a mão dela sem pedir licença. Os dedos dele eram grossos, com calos, mas muito cuidadosos, enquanto tiravam a faixa improvisada e olhavam o corte. Ivy sentiu o calor dele perto, o cheiro de suor limpo e terra que vinha dele. Não está fundo, murmurou. Mas esse prego está aí faz anos. Eu devia ter te avisado. Não sou de vidro. Não disse que era.
Dawson foi ao banheiro e voltou com um kit melhor, um que Ivy não tinha achado. Limpou o corte com gaze e remédio de verdade, os movimentos certos e treinados. Ivy olhava ele em silêncio, estudando o rosto dele, o queixo apertado, a concentração nos olhos, o jeito que o cabelo caía na testa. "Você faz isso sempre?" perguntou ela. "Curar cortes bobos?" "Cuidar das pessoas." Dawson não olhou para cima enquanto enfaixava o dedo. "Não tem pessoas, só você. E só porque você está aqui. Por que me deixou ficar?" A pergunta ficou no ar entre eles. Dawson terminou o curativo, mas não soltou a mão dela logo. Os olhos dele acharam os dela, e neles Ivy viu algo que reconheceu porque morava no seu próprio peito. Solidão que tinha virado tão comum que nem doía mais, só existia. "Porque reconheci a cara", disse finalmente. "A de quem está fugindo de algo que não tem forma." Ivy sentiu algo relaxar na garganta. Tirou a mão com cuidado. "Obrigada. Pela cachaça também. Era das baratas. A melhor para a ferida." Quase sorriram. Quase. Mas o momento quebrou quando Dawson levantou de repente, como se tivesse percebido que tinha baixado a guarda mais do que devia. "Não mexe mais em prego enferrujado", disse, e saiu da cozinha antes que ela pudesse falar nada. Ivy ficou sentada no chão, olhando o dedo enfaixado, sentindo ainda o rastro dos dedos dele na sua pele. Algo estava mudando, tão devagar que ela quase podia fingir que não estava acontecendo. Os dias começaram a ter uma rotina. Ivy levantava antes do sol, quando o céu ainda era uma promessa cinza e as estrelas grudavam no horizonte como se tivessem medo de soltar. Dava comida para as galinhas, pegava os ovos, aprendendo a ver quais estavam frescos pelo peso e pela quentura. Limpava os comedouros. O trabalho era simples, mas cansativo, e o corpo dela reclamava toda manhã com músculos que ela nem sabia que tinha. Dawson ensinou ela a consertar cercas, a conhecer as ferramentas pelo tato, a ler os sinais do tempo pelo jeito dos bichos. Falavam pouco, mas o silêncio entre eles tinha parado de ser ruim. Era um silêncio de trabalho junto, de duas pessoas que viviam no mesmo lugar sem cobrar nada. Uma tarde, enquanto consertavam um pedaço de cerca quebrado pela chuva, Ivy teve coragem de perguntar: "Você sempre morou aqui?" Dawson pregou um poste na terra com batidas certas do martelo grande. "A vida inteira. Herdei isso do meu pai. Ele herdou do dele." "Família grande?" "Era. Não sobrou ninguém." Ivy segurou o poste enquanto ele prendia, sentindo a vibração de cada batida subindo pelos braços dela. "Você não se sente sozinho?" Dawson parou, o martelo no ar, e olhou para ela com um jeito que Ivy não soube entender. "A gente acostuma. Acostumar não é o mesmo que estar bem." "E você está bem?" A pergunta foi certeira. Ivy olhou para baixo, para as mãos sujas de terra. "Não, mas estou tentando achar um lugar onde eu possa começar a ficar." Dawson balançou a cabeça devagar, como se entendesse mais do que ela tinha falado. Voltou a bater no poste, e o barulho de metal ecoou no ar parado da tarde. Naquela noite, jantaram em silêncio, feijão com pão e café preto. Ivy tinha aprendido que Dawson cozinhava com a mesma praticidade com que fazia tudo, sem frescura, sem desperdício. A comida era simples, mas dava, e ela descobriu que tinha fome de verdade pela primeira vez em meses. Fome de comida real, ganhada com trabalho honesto. Depois de lavar a louça, Ivy saiu para o alpendre. A noite estava limpa, o céu cheio de estrelas como sal jogado em cima de um pano preto. Sentou nos degraus, abraçando os joelhos, e respirou fundo. O ar cheirava a mato e poeira, a lugares abertos que não pediam explicação. Dawson saiu minutos depois, com 2 cervejas. Ofereceu uma sem falar nada. Ivy aceitou, e beberam em silêncio, ouvindo o barulho dos grilos e o vento soprando no capim seco. "Por que você fica?" perguntou Dawson de repente. "Já passaram 5 dias. Você disse que seriam só uns poucos." Ivy rodou a garrafa nas mãos, vendo o suor da cerveja molhar os dedos dela. "Ainda não sei para onde ir." "Isso não é motivo suficiente para ficar." "Você quer que eu vá embora?"
A pergunta saiu mais frágil do que ela queria. Dawson demorou para responder, e quando falou a voz era grossa. Não disse isso. Ivy olhou para ele de lado. No escuro, o rosto dele parecia cortado em pedra, duro e sem mudança. Mas tinha algo no jeito que ele segurava a cerveja. Com força demais, como se precisasse segurar em alguma coisa, que dizia o contrário da dureza. Não quero ser um peso, disse ela. Você não é. Você trabalha. Faz o que diz que vai fazer. Então posso ficar mais um pouco? Dawson virou a cabeça para olhar direto para ela. Os olhos dele pegaram a luz da lua, brilhando como mel escuro. Fica o tempo que precisar, mas quando for embora, vai de verdade, não pela metade. Ivy confirmou, sentindo o peso daquelas palavras. Dawson levantou, deixou a garrafa vazia no degrau e entrou na casa sem dar boa noite. Ivy ficou lá fora mais um pouco, olhando as estrelas, sentindo algo parecido com paz. Frágil ainda, mas real. Ivy achou a caixa por acaso. Estava limpando o quartinho de bagunça. Um trabalho que o Dawson não tinha pedido, mas que ela decidiu fazer mesmo assim, quando tropeçou numa caixa de madeira enterrada debaixo de um monte de ferramenta enferrujada e lona velha. Tirou com esforço, tossindo por causa do pó que subiu em nuvens cinzas. A caixa não tinha cadeado. Ivy abriu sem pensar, levada por uma curiosidade que normalmente ela segurava. Dentro tinha fotos velhas, desbotadas pelo tempo. Um homem novo que parecia o Dawson, mas sorria de verdade. Uma mulher de cabelo escuro com vestido de flor. Um menino de uns 6 anos montado num cavalo grande demais para ele. Debaixo das fotos tinha um colar simples, uma corrente de prata com um pingente de ferradura. Ivy pegou com cuidado, sentindo o peso frio do metal na mão. Não sabia por quê, mas aquele objeto pareceu muito triste, como se carregasse lembranças pesadas demais para o tamanho dele. O que você está fazendo? A voz do Dawson fez ela dar um pulo. O colar escorregou dos dedos dela e caiu de volta na caixa com um barulhinho de metal. Ivy virou com o rosto queimando de vergonha e achou o Dawson na porta do quartinho, com uma cara que misturava surpresa e algo mais ruim. Estava limpando. Desculpa, não devia... Não? Dawson chegou perto e ajoelhou junto da caixa, os dedos dele encostando na beira da madeira com um carinho que Ivy não tinha visto antes. Tinha esquecido que isso estava aqui. Pegou o colar, deixando a corrente passar entre os dedos como água de prata. O rosto dele não mostrava nada, mas Ivy via a tensão nos ombros dele, o jeito que o queixo apertava. Era da minha mãe, disse finalmente, a voz quase um sussurro. Ela me deu antes de morrer. Disse que era para a mulher que um dia me fizesse querer ficar. Ivy sentiu o ar ficar pesado entre os dois. Não sabia o que dizer, então ficou quieta, só esperou, dando o espaço que ele precisava. Nunca teve ninguém, continuou Dawson, guardando o colar de volta na caixa com muito cuidado. Nunca achei que teria. Então guardei aqui com todas as outras coisas que não soube o que fazer. Seus pais... Morreram faz 8 anos. Acidente na estrada. Estavam indo para a cidade comprar semente. Não voltaram para casa. A dureza das palavras bateu no peito de Ivy. Ela entendia esse tipo de perda, a que chegava sem avisar e mudava todo o mapa da vida. Sentou no chão sujo de pó junto dele, sem encostar, mas perto. Sinto muito, disse, sabendo que as palavras eram pouco, mas precisas de qualquer jeito. Foi faz tempo. A gente aprende a viver com os fantasmas. Aprende? Ou só acostuma que eles fiquem atrás de você? Dawson olhou para ela, e nos olhos dele Ivy viu um reconhecimento dos dois. 2 pessoas que aprenderam a carregar a dor em silêncio, sem pedir ajuda porque ninguém ensinou que podiam. Um pouco das 2 coisas, admitiu ele. Ivy esticou a mão, não para mexer no colar nem na caixa, mas para encostar de leve nas costas da mão do Dawson. Foi só um toque, rápido como um bicho, mas ele não tirou a mão. Obrigada por me contar, sussurrou ela. Dawson balançou a cabeça, fechou a caixa com uma batida leve e levantou. Ofereceu a mão para ajudar ela a levantar. Ivy pegou,
sentindo a força quieta nos dedos dele, o jeito que ele puxou ela com firmeza, mas sem grosseria. Quando ela ficou de pé, ele não soltou a mão dela logo. Ficaram assim um pouco, ligados por aquele toque pequeno, respirando o pó parado no ar do quartinho. Pode continuar limpando se quiser, disse Dawson finalmente soltando ela. Mas não mexe mais nas minhas coisas sem perguntar primeiro. Não vou mexer. Promessa. Ele saiu do quartinho, levando a caixa com ele. Ivy ficou sozinha entre as ferramentas e as sombras, passando a mão no lugar que ele tinha segurado, sentindo ainda o calor de pele com pele. Uma semana depois, Dawson precisava ir na vila comprar comida. Ivy tinha ficado na fazenda todo esse tempo, fugindo do mundo lá fora como se fosse um bicho brabo que podia morder se chegasse perto. Mas quando Dawson falou da viagem, o jeito que ele falou fez ela entender que era um convite, mesmo que ele nunca usasse essa palavra. Pode vir se quiser, disse ele enquanto olhava a lista de compras. Ou fica aqui. Você que sabe. Ivy tinha passado dias cercada só de terra, céu e bicho. A ideia de ver outras caras de gente dava uma agonia, mas também uma vontade estranha. Além disso, ficar sozinha na fazenda parecia admitir que ainda estava com medo. Vou com você. A viagem na caminhonete foi comprida e silenciosa. Ivy olhava pela janela o caminho passando. Pasto sem fim, cerca enferrujada, casas espalhadas como dente quebrado na boca do horizonte. Dawson dirigia com uma mão no volante, a outra no colo, os olhos na estrada. O rádio tocava música de peão antiga, música de perda e estrada, e amores que nunca deram certo. A vila era pequena, o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo e segredo dura o tempo de alguém chegar na próxima venda. Quando Dawson parou na frente do mercado, Ivy sentiu os olhares entrando nela como agulha. Uma mulher velha que varria a calçada parou para olhar. 2 homens sentados em cadeira de praia na frente da ferragem seguiram ela com os olhos. Não liga para eles, murmurou Dawson, vendo que ela estava mal. Gostam de fofoca mais do que de comida. Entraram no mercado juntos. Era um lugar apertado, com corredores estreitos e prateleiras que estalavam com o peso de latas cheias de pó. Dawson pegou um carrinho e começou a passar pelos corredores rápido, enchendo com o básico: farinha, café, enlatado, sabão. Ivy seguia ele em silêncio, se sentindo fora de lugar naquele lugar comum. No corredor dos grãos, uma mulher de meia-idade com avental de flor chegou no Dawson. Dawson Rourke, fazia tempo que não te via por aqui, disse com um sorriso que não chegava nos olhos curiosos. E quem é sua amiga? Só alguém que está passando, respondeu Dawson sem olhar para ela, comparando 2 pacotes de arroz. Ah, claro, claro. De passagem. A mulher olhou Ivy de cima a baixo. Que bom que você tem companhia naquela fazenda tão sozinha. A gente se preocupa, sabe, um homem sozinho no meio do nada. Estou bem, Marta, sempre estive bem. Com certeza, com certeza. Marta continuava olhando para Ivy com aquela curiosidade faminta que fazia a pele coçar. E de onde você vem, querida? Ivy abriu a boca, mas as palavras travaram. Não tinha uma resposta pronta. Não tinha uma história que pudesse contar sem mostrar demais. De longe, cortou Dawson, o tom de voz seco. Com licença, Marta. Estamos com pressa. Pegou Ivy pelo cotovelo com jeito mas firmeza e levou ela para outro corredor. Ivy sentia os olhos seguindo os dois, ouvia os cochichos começando assim que se afastavam. Se sentiu exposta, frágil, como se todas aquelas pessoas pudessem ver através dela e descobrir exatamente do que ela estava fugindo. No caixa, uma moça de uns 20 anos atendeu eles com um sorriso de trabalho que sumiu quando viu Ivy. É só isso, seu Rourke? Sim. A moça começou a passar as coisas enquanto olhava Ivy de rabo de olho. Quando terminou, Dawson pagou em dinheiro e pegou as sacolas. Bom dia para vocês, disse a moça, mas o jeito de falar parecia pergunta não feita. Lá fora, Ivy respirou fundo, como se estivesse segurando o ar o tempo todo. Dawson colocou as sacolas na caminhonete sem falar nada, mas quando os dois estavam dentro do carro, ele virou para ela. Você está bem? Odeio Vila Pequena, disse Ivy, se assustando com a força das próprias palavras. Odeio o jeito que olham,
Como acham as coisas? É. Por isso moro onde moro, longe de tudo isso. Ivy olhou para ele e no rosto dele viu um entendimento que não precisava de palavra. Ele também sabia o que era ser olhado, julgado, virar fofoca de mercado. Obrigada, disse ela, por me tirar de lá. Você não tem que dar explicação. Para ninguém. A volta foi mais leve. Ivy sentiu que algo tinha ficado forte entre os dois, uma união contra o mundo que olhava para eles com olhos de quem quer saber histórias que não são deles. Quando chegaram na fazenda, o sol já estava descendo, pintando o céu de laranja e rosa. Tiraram as compras num silêncio de quem ajuda, e quando terminaram, Ivy ficou no alpendre, olhando o pôr do sol enquanto Dawson guardava o resto na despensa. Ele saiu com 2 cervejas, como já era costume. Sentaram um do lado do outro nos degraus, os ombros quase encostando, e beberam enquanto o céu virava um show de cores impossíveis. Por que você ficou? Perguntou Ivy de repente. Podia ter vendido isso. Ido para qualquer lugar. Dawson demorou para responder, rodando a garrafa nas mãos. Porque ir embora significava admitir que não tenho raiz, e raiz é a única coisa que sobrou deles para mim. Às vezes, as raízes viram correntes. Às vezes. Mas às vezes são a única coisa que não deixa você sair voando e sumir. Ivy sentiu aquelas palavras batendo em algum lugar fundo do peito. Bebeu devagar, sentindo o amargo frio da cerveja, e deixou o silêncio cobrir os dois como um cobertor dividido. Os dias passavam como água, virando semanas. Ivy tinha parado de contar. A fazenda tinha virado um ritmo que o corpo dela conhecia. Acordar antes do sol, dar comida para as galinhas, consertar o que o vento ou o tempo quebrava, comer coisas simples, trabalhar até os músculos arderem, dormir pesado naquela cama dividida onde toda noite o espaço entre os dois diminuía um pouquinho. Mas as tempestades nunca avisam quando vão voltar. Aconteceu numa tarde de calor de rachar. Ivy estava consertando um pedaço de cerca quando o martelo escorregou da mão suada e bateu no pé dela. A dor foi na hora e de cegar. Ela se dobrou, apertando os dentes para não gritar, mas algo mais que a dor física quebrou dentro dela. De repente, ela estava chorando. Não pelo pé, mas por tudo que ela estava guardando. Chorou pelas cidades que deixou para trás, pelos empregos perdidos, pelos namoros que morreram antes de crescer, pela sensação de estar sempre fugindo, sem saber para onde. Chorou até não ter mais ar, sentada na terra quente, abraçando os joelhos enquanto o sol batia nas costas dela. Não ouviu Dawson chegando. De repente, ele estava ali, ajoelhado na frente dela com cara de preocupado. O que houve? Se machucou? Ivy balançou a cabeça sem conseguir falar, as lágrimas ainda descendo pelo rosto sujo de poeira. Dawson olhou o martelo caído, o pé vermelho, e entendeu que aquilo era maior que uma batida por querer. Vem, disse ele de mansinho, dando a mão. Ivy pegou, deixando ele levantar ela, e quando ficou de pé, algo dentro dela soltou tudo. Encostou no peito dele sem pensar, procurando um porto seguro no meio da chuva que caía dentro dela. Dawson ficou duro por um segundo, só um segundo, e depois os braços dele abraçaram ela sem jeito, como se o corpo dele tivesse esquecido como segurar alguém. Está tudo bem, murmurou ele no cabelo dela. Deixa sair. E ela deixou. Chorou no pano grosso da camisa dele, sentindo o calor firme do corpo dele. A batida certa do coração. Dawson não disse mais nada, só segurou ela enquanto o sol descia e as sombras cresciam, as mãos grandes e grossas passando nas costas dela em círculos devagar e sem jeito. Quando finalmente se acalmou, Ivy se afastou com vergonha, limpando o rosto com as costas da mão. Desculpa. Não queria... Não pede desculpa. A voz de Dawson era grossa, mas firme. Todo mundo tem dia assim. Você também? Ele balançou a cabeça, olhando para o horizonte onde o sol sumia como uma moeda de ouro. Mais do que consigo contar. Ivy esfregou os olhos inchados, sentindo o peso da vergonha misturando com um alívio estranho. Tinha deixado se quebrar na frente de alguém e o mundo não tinha acabado. Tenho que te contar uma coisa,
disse de repente, as palavras saindo antes de ela parar. Sobre por que estou aqui de verdade. Dawson olhou para ela, esperando, sem cobrar. Teve um surto, continuou Ivy, a voz tremendo, mas decidida. No meu último emprego, eu era editora numa revista em São Paulo. Cargo bom, salário bom, mas tudo era vazio. Escrevia sobre vidas que não eram minhas, arrumava sonhos que eu não podia ter. E um dia eu simplesmente travei na frente do computador, sem conseguir escrever mais nada. Fui demitida. Perdi meu apartamento. Vendi tudo que não cabia naquela mala e comecei a dirigir sem rumo, até chegar aqui. O silêncio que veio era pesado, mas não era ruim. Dawson pensava no que ela disse com aquele jeito quieto dele, sem julgar. E o que você procura? Perguntou finalmente. Não sei. Ivy deu uma risada amarga. Talvez só um lugar onde eu não precise fingir que estou bem. Onde eu possa estar quebrada sem que ninguém me peça para consertar rápido. Dawson balançou a cabeça devagar, como se entendesse mais do que as palavras diziam. Então fica quebrada o tempo que precisar. Aqui ninguém vai te pedir para ser outra coisa. Ivy olhou para ele, e nos olhos dele achou algo que não esperava. Aceitação sem cobrança. Não era pena, não era dó. Só o reconhecimento simples de que às vezes estar quebrado era a única escolha honesta. Obrigada, sussurrou. Vamos para dentro, disse Dawson. Vou olhar esse pé. Naquela noite, enquanto ele enfaixava o pé dela com mãos cuidadosas, Ivy soube que algo importante tinha mudado. As paredes que os dois tinham feito com tanto esforço começavam a rachar, e por aquelas rachaduras entrava algo perigoso e necessário: esperança. A noite tinha caído toda quando terminaram de jantar. Ivy mancava um pouco, mas a dor no pé dava para aguentar. O que doía mais era o medo de ter se mostrado, de ter deixado Dawson ver as partes quebradas que ela normalmente escondia. Mas também tinha um alívio, como se tivesse soltado um peso que carregava nos ombros faz tempo demais. Saíram para o alpendre como sempre, mas desta vez o silêncio era diferente, mais cheio, com mais vontade. Posso te perguntar uma coisa? Disse Ivy depois de um tempo. Depende do que for. Por que você nunca foi embora? De verdade. Não me dá a resposta da raiz. Quero saber a verdade. Dawson soltou um suspiro comprido e passou a mão no cabelo. A lua banhava ele em luz de prata, fazendo o rosto dele parecer esculpido. Porque tive medo, admitiu finalmente. Depois que meus pais morreram, este lugar virou a única coisa que eu conhecia. A ideia de sair, de encarar um mundo que eu não entendia, me dava mais medo do que ficar sozinho. Então fiquei, ano depois de ano, dizendo para mim mesmo que um dia eu ia, que um dia ia ter coragem. Mas o um dia nunca chegou. Ivy sentiu um nó na garganta. Conhecia esse medo. Tinha vivido ele de outro jeito, mas era o mesmo medo de fundo. O medo do que não se conhece, de dar errado, de não ser o bastante. Você não é covarde, disse ela. Ficar também pede coragem. Você acha? Sim. Eu estive fugindo a vida inteira, achando que o próximo lugar ia ser melhor, que a próxima versão de mim ia dar certo, mas nunca deu. Porque não importa para onde você vai, se leva o mesmo medo com você. Dawson olhou para ela com uma força que fez ela se sentir nua. E aqui? Também está fugindo? Ivy pensou com verdade. No começo, sim. Mas agora, não sei. Parece diferente. Parece um lugar para parar. É isso que você quer? Parar? A pergunta ficou entre eles, cheia de coisas que nenhum dos dois tinha coragem de falar. Ivy sentiu o coração acelerar. Tenho medo, confessou. De ficar. De começar a importar. De isso virar real e depois sumir, como todo o resto. Dawson se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, o olhar fixo no escuro do pasto. Eu também tenho medo, disse, a voz quase um sopro. De você ficar, de me acostumar a ter você aqui, e depois acordar um dia e você ter sumido. Ivy sentiu lágrima nos olhos, mas estas eram diferentes. Não eram de dor, eram de algo mais difícil, mais assustador,
Ligação. Não quero sumir, sussurrou. Então não some. Se olharam no escuro do alpendre, duas pessoas quebradas tentando achar o jeito de encaixar sem se cortar nas beiradas afiadas das feridas. Ivy esticou a mão devagar, dando tempo para ele sair, e quando os dedos dela encostaram nos dele, Dawson não se mexeu. Em vez disso, entrelaçou os dedos dele nos dela, com um jeito sem prática que era mais honesto que qualquer gesto suave. Não sei como fazer isso, disse ele. Eu também não. A gente podia tentar, sem promessa, sem cobrança, só tentar. Ivy apertou a mão dele. Só tentar, repetiu como um juramento. Ficaram assim até a lua chegar no alto, segurados por aquele toque pequeno que significava tudo. A vila voltou a bater na porta, do jeito dela, 2 semanas depois. Chegou em forma de uma carta trazida pelo carteiro, que fez questão de dirigir até a fazenda em vez de deixar na caixa do caminho. Dawson abriu a porta e achou um homem velho de uniforme que olhava para ele com uma curiosidade que nem tentava esconder. Carta registrada, Dawson. Tem que assinar. Dawson assinou e pegou o envelope, sentindo o olho do carteiro entrando na casa onde Ivy aparecia na cozinha, fazendo café. O homem sorriu com aquele sorriso de quem já ia levar a fofoca para frente. Bom dia para você, disse o carteiro antes de ir embora, andando mais devagar do que precisava. Dawson fechou a porta e olhou o envelope. Era da prefeitura. Abriu com um pressentimento ruim crescendo na barriga. Dentro tinha uma carta séria, cheia de palavras difíceis, mas o recado era claro. Receberam reclamações sobre atividades estranhas na propriedade dele e precisavam fazer uma vistoria. O que é? Perguntou Ivy, chegando com 2 canecas de café. Problema. Dawson deixou a carta na mesa. O povo da vila está metendo o bico onde não é chamado. Ivy leu a carta, o rosto ficando duro. É por minha causa, não é? Porque moro aqui. É porque não gostam do que não entendem. Dawson, não quero te dar problema. Se você precisar que eu vá embora... Não. A palavra saiu mais forte do que ele queria. Você não vai embora, porque um monte de fofoqueiro não tem o que fazer. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Nos dias que vieram, Ivy ficou mais na dela, pensando em como podia estar sendo vista. Quando iam na vila, ficava longe do Dawson, falava menos, tentava ficar invisível. Ele percebeu e odiou, mas não sabia como brigar contra Fantasma e Cochicho. A vistoria chegou numa quinta de manhã. 2 homens da prefeitura com pranchetas e cara de tédio andaram pela propriedade, perguntando quantos bichos tinha, as coisas de higiene, os papéis da construção. Estava tudo certo. Dawson sempre foi certo com essas coisas. Mas a invasão parecia uma falta de respeito de qualquer jeito. Quando foram embora, Ivy estava sentada no alpendre, abraçando os joelhos, olhando a estrada de terra por onde eles foram. Eu devia ir embora, disse sem olhar para ele. Antes que isso fique pior. Dawson sentou do lado dela tão perto que os ombros se encostavam. É isso que você quer? Não, mas não quero estragar o que você tem aqui. Ivy, olha para este lugar. Apontou para a fazenda simples. Não é um paraíso. É trabalho duro e solidão. A única coisa que mudou desde que você chegou é que agora tem um pouco de vida aqui. Não deixa um bando de gente que não conhece a gente decidir por nós. Ivy finalmente olhou para ele, e nos olhos dela tinha algo bravo e com medo ao mesmo tempo. Nós, repetiu baixinho. Dawson aguentou o olhar dela. Nós. Ivy sentiu algo quebrar e montar de novo no peito dela. Inclinou para ele devagar, dando tempo para ele sair. E quando os lábios se encostaram foi como soltar o ar depois de segurar por anos. O beijo foi sem jeito, tentando ver como era, cheio de tudo que não tinham falado. Quando se soltaram, os 2 tremiam. Tenho tanto medo, sussurrou Ivy. Eu também. Mas vamos ter medo juntos. Uma noite, Dawson mostrou o colar para ela de novo. Tirou da caixa que tinha ficado no quarto dele desde que Ivy achou e colocou na mesa da cozinha entre os 2 a ferradura de prata brilhando na luz amarela da lâmpada. Minha mãe me disse uma coisa antes de morrer, começou Dawson, a voz grossa.
Disse que este colar era para a mulher que me fizesse querer plantar raiz nova, não só segurar as velhas. Não entendi o que ela queria dizer na época. Achei que raiz era a única coisa que importava. Ivy olhava o colar sem encostar, sentindo o peso do objeto. Mas agora acho que entendi, continuou ele. As raízes velhas deixam você de pé, mas as novas fazem você crescer. E você me fez querer crescer de novo. Ivy sentiu lágrima queimando no olho. Dawson, não estou dizendo para você ficar para sempre. Não estou pedindo promessa que nenhum de nós pode fazer. Só estou dizendo que quero que você fique com isso, como um sinal, de que teve alguém que te viu, que te aceitou quebrada e que quis tentar de qualquer jeito. Pegou o colar e chegou perto dela, dando a volta na mesa. Ivy levantou, tremendo, enquanto ele levantava a corrente e colocava devagar no pescoço dela. O metal frio encostou na pele como uma promessa. Dawson fechou o fecho com mãos grossas, mas cuidadosas. Agora você tem algo que te prende aqui, disse ele. Se decidir ficar. Ivy encostou no pingente com os dedos tremendo, sentindo o formato da ferradura, aquele sinal de sorte que esperou tanto para achar uma casa. E se eu ficar e estragar tudo? E se eu não for o bastante? E se... Dawson colocou as mãos nos ombros dela, firme, mas carinhoso. E se der certo? E se formos o bastante, quebrados e tudo? E se a gente parar de ter medo o tempo suficiente para descobrir? Ivy olhou nos olhos dele e viu o próprio medo ali, mas viu outra coisa também. Coragem. A coragem de tentar apesar de tudo que podia dar errado. Quero ficar, disse finalmente, as palavras saindo como um desabafo. Quero tentar. Com você. Aqui. Quero parar de fugir. Dawson fechou os olhos, e quando abriu, estavam brilhando. Então fica. Por todo o tempo que você quiser, sem cobrança. Ivy se jogou nos braços dele, e desta vez, não teve falta de jeito. Se abraçaram como dois náufragos que finalmente acharam terra firme, se segurando um no outro, enquanto o mundo lá fora continuava girando, sem ligar para o pequeno milagre deles. Os meses passaram como épocas do ano que se misturam. O verão derreteu no outono, e a fazenda mudou nas mãos dos dois juntos. Ivy aprendeu a consertar cerca sem se cortar, a ver quando uma galinha estava doente só pelo jeito, a ler o céu e saber da chuva antes das nuvens aparecerem. As mãos dela, antes macias, agora tinham calos e marquinhas, sinais de trabalho honesto que ela carregava com orgulho escondido. Dawson aprendeu a falar dos medos em voz alta, a aceitar ajuda sem se achar fraco, a deixar alguém cuidar dele nas coisas pequenas do dia a dia que ele tinha esquecido que existiam. Aprendeu que não tinha que carregar tudo sozinho, que dividir o peso não fazia ele menos homem. Não foi fácil. Nunca foi. Teve dias que os fantasmas de Ivy faziam ela fechar as portas por dentro, se trancando no quartinho de escrever que ela montou, olhando para a tela sem escrever nada. Nesses dias, Dawson aprendeu a dar espaço, mas nunca distância. Deixava café fresco na porta, consertava algo por perto para ela saber que ele estava ali, esperava com paciência enquanto ela achava o caminho de volta para ele. Teve noites que Dawson acordava com o peso do passado no peito, suando frio, vendo sombras que Ivy não via. Nessas noites, ela só chegava perto e segurava ele sem dizer nada, a mão dela no coração dele batendo rápido, segurando ele no presente com o corpo quente e firme dela. Aprenderam a língua do silêncio dividido, dos gestos pequenos que diziam: estou te vendo, estou aqui, você não está sozinho. Aprenderam a brigar sem se destruir, discussões sobre coisa pouca que às vezes eram sobre coisa grande escondida, a não concordar sem se abandonar, a se mostrar fraco sem se sentir acabado. Uma tarde de outubro, enquanto consertavam o telhado do celeiro que começou a vazar, Ivy parou no meio de uma telha. Olhou para o horizonte onde o sol começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa bonitos demais. O ar cheirava a folha seca e terra fria, aquele cheiro de outono que sempre pareceu para Ivy o cheiro das coisas que acabavam e começavam ao mesmo tempo. Um bando de passarinho voava para o sul, o barulho deles de longe no ar parado. Sabe,
disse ela, a voz cortando o silêncio. Eu achava que achar uma casa era achar um lugar onde tudo fosse perfeito, onde não doesse, onde não tivesse medo. Dawson ajeitou uma telha e olhou para ela com vontade de saber, baixando o martelo. O rosto dele estava queimado do sol, com marcas novas perto dos olhos que Ivy aprendeu a ler como um mapa. E agora? Ivy encostou no colar no pescoço, aquele gesto que virou mania quando precisava se segurar. Agora acho que casa é o lugar onde você pode sentir todas essas coisas e mesmo assim querer ficar. Onde suas marcas não fazem você valer menos. Onde você pode estar uma bagunça numa tarde de terça e ninguém te pede desculpa por existir. Dawson desceu do telhado com cuidado, as botas batendo na terra com barulho surdo. Chegou perto dela, limpando as mãos na calça, e olhou para ela com aquela força que ainda fazia ela se sentir vista de um jeito que dava medo e curava ao mesmo tempo. Suas marcas fazem você ser quem é, disse ele, a voz grossa, mas suave. E quem você é exatamente quem eu quero que esteja aqui, com marca e tudo, com dia ruim e pesadelo, com tudo isso. Ivy sentiu algo apertar no peito, aquela mistura de obrigada e medo que vinha de ser conhecida de verdade. Às vezes ainda quero fugir, confessou. Acordo e penso. Hoje é o dia que estrago tudo. Hoje é o dia que você percebe que sou quebrada demais, complicada demais, demais de tudo. E o que te faz parar? Você. Isso aqui. O café que você deixa na porta quando sabe que estou num dia difícil. O jeito que você conserta as coisas sem fazer alarde. Como você nunca me pede para explicar por que às vezes preciso chorar sem motivo. Tudo isso me para. Dawson esticou a mão e ela pegou sem dúvida. Ele puxou ela de leve até ficarem perto o bastante para ela ver os pontos de ouro nos olhos cor de pinga dele. Obrigado, disse ele, por não ir embora quando teria sido mais fácil. Por ficar nas partes difíceis. Por me ensinar que raiz nova pode ser tão forte quanto a velha. Mais forte, talvez, porque a gente escolheu. Ivy inclinou para ele, apoiando a testa no peito dele, ouvindo a batida certa do coração dele. Dawson abraçou ela, e ficaram assim enquanto o sol acabava de descer e as sombras ficavam compridas. Sabe o que é mais estranho? Murmurou Ivy na camisa dele. Que eu não lembro mais como era estar sozinha. E eu era tão boa nisso. Eu também não lembro, admitiu Dawson. E eu achava que era a única coisa que eu sabia fazer. Se beijaram debaixo do céu de outubro, com cheiro de terra e trabalho honesto, com o barulho do vento no capim seco e o canto dos grilos. E pela primeira vez em muito tempo, os dois sentiram algo parecido com paz. Não perfeita, nunca perfeita, mas real e deles. Quando entraram na casa naquela noite, tinha um jeito bom entre os dois que não precisava de fala. Ivy fez macarrão enquanto Dawson preparava a salada, se mexendo na cozinha num jeito que aprenderam sem treinar. Jantaram falando de coisa pequena, do telhado que precisava de mais conserto, da galinha que botou 2 ovos, das nuvens que prometiam chuva para o fim de semana. Eram conversas comuns, simples, valiosas por serem assim. Ivy passou tanto tempo procurando momentos incríveis que esqueceu que a vida de verdade era feita nessas rotinas divididas, nesses silêncios bons, no jeito que Dawson passava o sal para ela sem ela ter que pedir. Naquela noite, deitados na cama que não tinha mais aquele espaço no meio, Ivy passou o dedo nas linhas da mão de Dawson, lendo como se contassem segredos. No que você está pensando? Perguntou ele. No medo que eu estava naquela primeira noite, quando você disse que só tinha uma cama. Dawson deu uma risada baixa. Eu estava morrendo de medo. Achei que você fosse sair correndo. Quase saí, mas estava com mais medo de ficar sozinha de novo do que de ficar. Fico feliz que você ficou, mesmo quando eu não sabia que ficava. Ivy se aninhou nele, a cabeça no ombro dele, aquele lugar que parecia feito para ela. Eu também, sussurrou, e enquanto o vento soprava nas janelas e a casa estalava com os barulhos da noite, os dois dormiram com a certeza de que, não importa o que o amanhã trouxesse, iam encarar juntos. O inverno chegou de leve aquele ano. Só um sopro frio na fazenda.
As manhãs vinham com gelo que desenhava no capim, derretendo devagar no sol fraco. Os dias eram curtos, as noites compridas, mas o frio nunca parecia ruim quando você tinha alguém para dividir o calor. Ivy transformou o quartinho num escritório improvisado. Pendurou cortinas que costurou de qualquer jeito com panos que Dawson achou no sótão. Colocou uma mesa velha que tiraram do celeiro e lixaram até brilhar. Ali ela escrevia, não para a revista nem para patrão, mas para ela mesma. Palavras que vinham de um lugar honesto, sem máscara. Escrevia sobre terra e céu e segunda chance, sobre a coragem que era ficar, sobre aprender a amar com mãos que tremiam de medo, mas esticavam de qualquer jeito. As palavras saíam mais fácil aqui, como se a terra tivesse ensinado ela a ser honesta. Dawson começou a aumentar o galinheiro, as mãos ocupadas com madeira e prego, fazendo planos de quem sabe pegar umas cabras na primavera. Falava do futuro num jeito que antes não deixava, usando palavras como nós e nosso, sem o queixo travar de medo. Estava pensando, disse uma tarde enquanto lixava tábuas novas, que a gente podia fazer uma estufinha, para você plantar tempero e verdura no frio. Ivy olhou da escrita dela, surpresa. Uma estufinha? É. Vi como você olha o jardim seco. Achei que talvez você gostasse de ter algo verde mesmo quando tudo lá fora está morto. Ivy atravessou o quintal até onde ele trabalhava, o coração cheio demais para falar. Beijou ele, com gosto de café e obrigada, e ele sorriu nos lábios dela, aquele sorriso pequeno que era só para ela. Isso é um sim? É um sim. Uma manhã de dezembro, Ivy acordou antes de Dawson. A luz do sol entrava pela janela, pintando tudo de ouro e rosa, cores calmas que pareciam segredos. Levantou com cuidado para não acordar o Dawson, se enrolou no roupão velho e saiu para o alpendre descalça, sentindo o frio morder a pele. O pasto estava na frente dela, quieto e grande, cada ponta de capim com gelo que brilhava como diamante na luz que nascia. O ar era tão limpo que dava até dor de respirar, tão puro que cada puxada de ar parecia uma limpeza. Encostou no colar no pescoço, sentindo o metal morno de estar sempre na pele, e pensou em todas as Ivy que ela foi antes de chegar aqui. A mulher que fugia de cidade e emprego e namoro assim que ficava difícil. A mulher que se escondia atrás de sorriso de trabalho e resposta pronta. A mulher que achava que era quebrada demais para ser amada, que as rachaduras faziam ela não merecer que ninguém ficasse. Todas aquelas mulheres foram de verdade. Todas viviam ainda dentro dela, nos cantos quietos do coração. Mas não eram mais a única coisa que ela era. Agora ela também era a mulher que dava comida para a galinha no amanhecer, que consertava cerca com mão grossa, que escrevia palavras honestas num quarto cheio de luz. Era a mulher que tinha ficado. Ouviu passos atrás dela. Conhecia tão bem que sabia o som do Dawson se mexendo até dormindo. Ele saiu enrolado num cobertor grosso, com o cabelo bagunçado, e os olhos de quem acabou de acordar mais suaves quando olharam para ela. Chegou perto e enrolou ela no cobertor com ele, dividindo o calor do corpo, e ficaram assim enquanto o sol acabava de subir, pintando o mundo de novo. "No que você está pensando?" perguntou ele, a voz grossa de sono tremendo nas costas dela. "Em como cheguei aqui perdida", respondeu Ivy, encostando no peito dele. "Totalmente perdida, sem mapa, sem rumo, sem ideia de onde estava indo. E como agora me sinto achada." "Você se arrepende de alguma coisa?" Ivy pensou com a verdade que devia para ele e para ela. "Me arrependo de todas as vezes que fugi antes de dar chance para algo real. De todos os lugares que deixei sem olhar para trás. De todas as ligações que cortei porque era mais fácil do que correr o risco de sentir. Mas não me arrependo de ter chegado aqui. Não me arrependo de você. Nem disso aqui, nem de nós." Dawson beijou a cabeça dela. Um jeito simples, mas tão cheio de carinho, que Ivy sentiu o peito crescer, como se o coração estivesse aprendendo a ter mais espaço. "Eu também não", disse ele. "Nem um segundo. Nem dos momentos difíceis. Principalmente desses não, porque foram eles que ensinaram a gente a fazer isso." "Fazer o quê?" "Isso aqui, ficar. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando dá medo." Olharam o amanhecer juntos.
Duas pessoas que aprenderam que a cura não era uma linha reta, que o amor não era perfeito e que casa não era um lugar sem medo, mas um lugar onde o medo não mandava mais no que você fazia. O céu mudava de cor, rosa virando laranja, laranja virando ouro, ouro clareando para o azul do dia. Vamos fazer aquela estufinha, disse Ivy de repente. Esta semana. Quero começar a plantar coisa. Quero ver crescer. Dawson sorriu no cabelo dela. Então, vamos fazer. E quero aprender a cozinhar melhor. Suas receitas. As que sua mãe fazia. Te ensino. Mas aviso, não sou professor muito bom. Não preciso que seja bom. Só preciso que tenha paciência. Isso eu tenho. Ivy virou nos braços dele para olhar de frente, as mãos subindo para segurar o rosto dele. Olhou ele na luz que crescia. Cada marca, cada defeito, cada parte dele que virou tão conhecida quanto o próprio rosto dela no espelho. Eu te amo, disse ela, e as palavras saíram naturais como respirar, sem o medo que ela sempre achou que viria junto. Não sei quando começou. Se foi naquela primeira noite quando você disse que eu estava segura, ou quando você cuidou do meu dedo, ou quando me deu o colar da sua mãe. Mas eu amo. Te amo. Os olhos de Dawson ficaram molhados, brilhando na luz. Eu também te amo. A voz dele falhou um pouco. Faz tempo. Tinha tanto medo de falar. Medo de que se falasse alto você ia se assustar e ir embora. Não vou para lugar nenhum. Ivy beijou ele de leve. Esta é minha casa agora. Você é minha casa. Se beijaram enquanto o sol acabava de subir, banhando a fazenda em luz de ouro. Não foi beijo de filme, perfeito e ensaiado. Foi sem jeito nas beiradas, salgado de lágrima, que nenhum dos dois escondia, parado por sorrisos que não dava para segurar. Era real. Era deles. Quando se soltaram, os dois tremiam, não de frio, mas pelo tamanho do que acabaram de falar. O mundo não tinha mudado. A fazenda continuava igual. Mas algo importante tinha mudado entre os dois, como se ao falar aquelas palavras, eles tivessem passado por uma porta que não tinha volta. Estou com frio, disse Ivy, embora não fosse bem verdade. Vamos para dentro. Dawson guiou ela para a casa, mas antes de entrar, parou. Espera. Voltou para dentro um instante e veio com a câmera velha dele. Aquela que Ivy tinha visto na estante, mas nunca tinha visto usar. Quero guardar isso, disse ele. Este momento, este amanhecer. Pediu para Ivy ficar no alpendre, com a luz do sol atrás dela e tirou uma foto. Depois outra dos dois juntos, segurando a câmera com o braço esticado, os rostos perto, sorrindo com aqueles sorrisos que ainda tinham um rastro de lágrima. Agora sim, disse ele guardando a câmera. Vamos entrar. Entraram na casa juntos, fechando a porta contra o frio. O café que Dawson tinha colocado para passar antes de sair enchia a cozinha com aquele cheiro bom. Ivy serviu uma caneca, respirando o vapor, e olhou a cozinha que virou tão dela, a mesa gasta onde comiam, as cortinas que ela pendurou, as fotos que começaram a colocar na geladeira. O que você quer de café? Perguntou Dawson, abrindo a geladeira. Me surpreende. Ele fritou ovo com bacon enquanto Ivy sentava na mesa, olhando ele se mexer na cozinha com aquela calma que era só dele. Gostava de ver ele assim, nestes momentos comuns que eram especiais porque eram vividos juntos. Tomaram café falando dos planos do dia, os concertos no quartinho, as sementes que iam querer para a estufa, o jeito de ir na vila semana que vem comprar material. Conversa simples no presente, olhando para um futuro que não dava mais tanto medo. Depois do café, Ivy foi para o quartinho dela. Dawson saiu para mexer no galinheiro. A casa encheu com os barulhos das coisas de cada um mais ligadas. O barulho da Ivy escrevendo, as marteladas do Dawson lá fora, o canto de uma galinha de vez em quando. Mas na hora do almoço, se acharam de novo na cozinha, dividindo tudo. A comida, o silêncio, os sorrisos pequenos que diziam, estou te vendo. Senti sua falta nestas horinhas. Que bom que você está aqui. De tarde começaram a limpar o lugar onde ia ser a estufinha. Trabalharam um do lado do outro, com a mão na terra, planejando onde ia cada coisa, discutindo o que iam plantar primeiro.
Ivy falou tomate e tempero. Dawson queria pimenta também. A gente podia fazer molho, disse ele. Minha mãe tinha uma receita. Vou gostar disso, respondeu Ivy. Vou gostar de aprender todas as receitas da sua mãe. Enquanto trabalhavam, Ivy sentiu algo firmar no peito dela, algo que estava solto faz tanto tempo que ela esqueceu como era ter o pé firme no chão. Era certeza, não certeza de que tudo ia ser perfeito ou fácil, mas certeza de que, não importa o que viesse, ela tinha um lugar para ficar de pé. Tinha raiz. Raiz nova, plantada em terra firme, cuidada com paciência e com a verdade dos dois. Raiz que ia segurar ela mesmo quando o vento soprasse forte. Naquela noite, jantaram o molho que Dawson fez com as pimentas do ano passado, e Ivy disse que era o melhor que já tinha comido. Ele disse que ela estava exagerando, mas sorria enquanto falava. Foram deitar cedo, cansados daquele cansaço bom que vem de trabalhar com o corpo. No escuro do quarto, só com o barulho da respiração dos dois, Ivy falou no silêncio. Obrigada. Pelo quê? Por me deixar ficar, por não me pedir para ser outra pessoa, por me amar assim, quebrada e tudo. Dawson puxou ela mais perto. Obrigado a você, por me ensinar que eu não tinha que estar sozinho, que eu podia deixar alguém entrar sem deixar de ser quem eu sou. Sabe o que é o melhor disso tudo? Murmurou Ivy com a voz de sono. O quê? Que não parece um fim. Parece um começo que eu consigo carregar. Dawson beijou a testa dela. É porque é isso mesmo. Dormiram abraçados, e lá fora o mundo continuava o caminho deles sem ligar, mas dentro daquela casa de madeira e poeira e silêncio, duas pessoas acharam algo mais difícil e caro que a perfeição. Acharam um lugar um no outro. No dia seguinte, Ivy acordou de novo antes do Dawson. Desta vez, em vez de sair para o alpendre, ficou na cama olhando ele dormir. O rosto dele estava relaxado, frágil de um jeito que nunca deixava quando estava acordado. Ela passou o dedo devagar no queixo dele, tão leve que não acordou. Tinha chegado naquela fazenda com uma mala e uma lista de motivos para ir embora. Agora tinha um colar de prata que nunca tirava, mãos com calos de trabalho, um quartinho cheio de palavras que finalmente saíam livres e um coração que aprendeu, devagar, com dor, por milagre, a abrir de novo. Não sabia o que o futuro ia trazer. Provavelmente ia ter mais chuva, mais gente fofocando na vila, mais hora de dúvida e medo. Ia ter dia que os fantasmas iam voltar, dia que ia ter vontade de fugir, só porque era o que sempre fazia. Mas também ia ter amanhecer como o de ontem, dividido no alpendre com um cobertor e palavras de amor que não davam mais tanto medo. Ia ter estufa para fazer, receita para aprender, foto para tirar, risada para dividir. Ia ter trabalho duro e silêncio bom, e noite onde um segurava o outro contra os medos que talvez nunca sumissem de vez. E isso chegava. Era mais que o bastante. Era tudo. Dawson se mexeu dormindo, o braço procurando ela sem querer, e quando achou, relaxou de novo. Ivy sorriu no escuro do quarto, se ajeitando nele. O sol começava a pintar o céu de novo. Em algum lugar uma galinha cantou. O mundo continuava girando. E naquela cama, naquela casa, naquela fazenda no meio do nada e de tudo, Ivy Calloway tinha achado o que estava procurando sem saber que procurava. Tinha achado o seu lugar. Não a ideia de lugar, não a palavra bonita, mas a sensação de verdade, de pertencer, de ser vista, de ser amada, não apesar de ser quebrada, mas com tudo incluído. Fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o cheiro conhecido dos lençóis, do café que ia começar a fazer em uns minutos, da terra que esperava lá fora. Quando abriu de novo, Dawson estava acordado, olhando para ela com aqueles olhos cor de pinga que aprenderam a ficar calmos. Bom dia, murmurou ele. Bom dia, respondeu ela, e nessas duas palavras simples tinha um mundo de promessa. Promessa de hoje, e de amanhã, e de cada dia que decidissem fazer juntos, um passo de cada vez, com verdade. Lá fora, o vento soprava de leve na fazenda, levando as últimas folhas secas e preparando a terra para o que vinha. O tempo passava. Mas dentro daquela casa, o tempo tinha parado nos momentos que importavam.
Ivy encostou no colar mais uma vez, sua âncora, sua promessa, o sinal de que foi vista e escolhida, e deixou finalmente acreditar que ela merecia ficar. E ficou.